Queridos, graça e paz, eu sou o irmão Almir, do canal Defesa da Fé. E aqui nós falamos sobre assuntos teológicos, apologéticos, assuntos acerca da fé, da defesa da fé cristã. Então vamos tratar da doutrina do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus? O Espírito Santo é uma pessoa? Ele é um ser pessoal? Para isso precisamos meditar um pouco nas Escrituras. Bom, queridos, existe hoje em dia muitas fontes de conhecimento, tá? E muitas delas estão infectadas com heresias, com pensamentos estranhos à fé cristã e à Bíblia Sagrada, que em vários textos é tão clara e assume um papel tão lógico. E discordar disso, às vezes, é absurdo. Como vemos, por exemplo, existem algumas denominações que elas afirmam categoricamente que o Espírito Santo ele é uma força, a força ativa de Deus. Ou seja, como uma ferramenta que Deus utiliza na hora que Ele quer para um determinado fim, um determinado objetivo. Porém, essa força, ela não pensa. Porém, essa força, ela não cria nada. Essa força, ela não discerne, não tem um raciocínio. Ela apenas é uma força utilizada para uma atividade, para um plano que Deus quer. Porém, quando nós observamos na palavra de Deus, o Espírito Santo, ele não se comporta assim como uma força. Ele se comporta com um ser que já se identifica, podemos identificá-lo, no momento da criação, quando Deus criou os céus e a terra, e o Espírito do Senhor se movia sobre a face do abismo, sobre as águas do mar. Então, o Espírito do Senhor, ele já aparece desde o início da menção sobre ele. Vimos no Antigo Testamento que alguns homens de Deus, como Jefté, Gideão, Sansão, eles eram tomados por essa porção desse Espírito Santo. E não apenas eles se sentiam capacitados para fazer uma obra de Deus, como também o coração deles era mudado. No momento da conversão, a Bíblia fala que o Espírito do Senhor, ele nos leva à meditação incíntrica nossa. Ele nos leva a nós nos conhecermos a nós mesmos. Ele confronta os nossos pecados, porque é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele que nos convence, Ele que nos mostra o quão dependentes somos, quão pecadores somos, quão precisamos de Deus. Então a palavra utilizada mais próxima para explicar isso é Ele nos persuade. Ele trava conosco um diálogo dizendo: você precisa de um Salvador, você precisa se arrepender. Jesus é a salvação para a sua vida, é a solução. Ele é o Senhor, Ele é o resgatador da tua alma. Você está perdido e você precisa desse Pai, desse amor, desse sangue para você se libertar, para você se salvar. Nós vemos na Bíblia textos que falam que pode-se blasfemar contra o Filho e terá perdão, contra o Pai e terá perdão. Porém, contra o Espírito Santo, quem blasfemar não teria perdão nem nesse mundo, nem no vindouro, e quem disse isso foi o próprio Cristo. Interessante que quando ele fala blasfemar contra o Filho, falando de uma pessoa, blasfemar contra o Pai, novamente falando de uma pessoa. E contra o Espírito Santo, então lógico, falou sobre duas pessoas e a terceira pessoa. Já viu blasfemar contra uma força? Se fosse uma força, qualquer uma força sem raciocínio, sem atividade própria, sem ação livre, sem ação espontânea, como que ela ia ter mais relevância em termos de pecado, de blasfêmia, do que o próprio Filho e o próprio Pai? Não faz sentido se respeitar uma força
manipulada mais do que o seu dono, o seu criador. Se o espírito fosse uma força manipulada, ele seria criado. Então, era muito mais relevante pecar contra, mais contundente, mais desrespeitoso, pecar contra o filho e contra o pai do que contra uma força. Mas Cristo mostra que não é apenas uma força. A Bíblia trata o espírito, a alma do homem, como o intelecto, o conhecimento. Há uma discussão enorme sobre isso, não vou me aprofundar nisso. Mas o espírito do homem é como se fosse, ele teleguiasse, ele absorvesse, ele entrasse em contato com o mundo espiritual. Ele nos traz o discernimento, né? O Espírito do Senhor, o Senhor fala com o nosso espírito. O homem espiritual, ele segue as coisas do espírito. Existe em nós uma luta contra o espírito e contra a carne. O meu espírito deseja as coisas espirituais e a minha carne deseja as coisas terrenas. Então, isso aí não é uma força que existe em nós. Isso aí é mais parte de nós mesmos. Mas, só para provar que o espírito do homem é algo que está ligado a uma essência, a um conhecimento, a um discernimento, a uma intuição. E o Espírito de Deus? O Espírito de Deus, a Bíblia diz que ele, assim como o Espírito do homem tem sua intuição, o seu discernimento, a sua elevação espiritual, o Espírito de Deus também tem. Então, se eu conseguir provar isso na Bíblia, eu vou provar para você, biblicamente falando. É a prova mais forte que eu encontrei na Bíblia. Que o Espírito de Deus não é uma força. Porque uma força, ela não tem conhecimento. O homem pode ver a força da natureza e não ter controle sobre as fortes tempestades, sobre os terremotos, sobre o sol, sobre os mares, sobre a energia nuclear, a energia atômica. Existe muita força aqui nesse nosso mundo, no cosmos em geral, nos planetas, e toda a energia das estrelas, das galáxias. Mas essas forças, elas não têm um conhecimento de 1% de nós, do ser humano. A força, ela não conhece a nós, porque a força ela é apenas algo, vamos dizer assim, sem conhecimento, sem discernimento, sem espírito. Agora, quando nós tratamos de espírito, é possível você conhecer todas as forças, 100% delas, e elas não conhecer nem 1% de você, porque ela é irracional, é uma força, não tem vida própria, não tem discernimento do espírito. Agora vamos ver o Espírito de Deus. 1 Coríntios, capítulo 2, versos 10. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. 1 Coríntios 2, 10. O Espírito penetra todas as coisas. O que quer dizer isso? Quer dizer, está no sentido de o Espírito tem o conhecimento de todas as coisas. Todas as coisas ele tem conhecimento. Quer ver mais? Essa é que é contundente. Além dele ter conhecimento sobre todas as coisas, o Espírito de Deus tem o conhecimento das profundezas de Deus. Ou seja, ele conhece o oculto de Deus, os arquivos mais complexos de Deus. Ele conhece, ele tem acesso a toda a compreensão, toda a sabedoria, toda a magnitude do conhecimento eterno de Deus. Agora me diga se uma força conhece o seu Criador. Se eu manipulo a energia, eu conheço a energia, me diz se é lógico a energia me conhecer. Ela não me conhece. Conhecimento pleno de uma pessoa que não seja você mesmo, ninguém tem. Talvez nem você mesmo se conheça totalmente. Agora imagina
ser o conhecimento das profundezas de Deus, o conhecimento pleno de Deus, acessar todos os arquivos, toda a complexidade da divindade. Me diz se isso é uma força, me diz se isso é uma força que tem compreensão, discernimento, diálogo, quando está nos convencendo que nós somos pecadores. Me diz se isso é uma força. Versículo 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. O homem se conhece a si mesmo pelo seu Espírito, pelo Espírito que habita no homem, como nós falamos, essa intuição, esse discernimento, essa antena que nos conecta ao sagrado. Então, isso é o Espírito do homem, né? Agora imagina o Espírito de Deus, que conhece Ele profundamente. Então, nós excluímos totalmente a possibilidade do Espírito de Deus ser uma força ativa, sem conhecimento, sem ação própria, uma força que Deus usa como uma ferramenta e pode manipular, mas uma força como se ela não tivesse atividade espontânea, atividade própria, como um eletrodoméstico que você tem em sua casa. É uma comparação assim, eu considero fraca, mas é como se fosse isso. Pegasse um ventilador e vou resolver o problema de calor, ou um ar-condicionado, e vou ligar. Então, resolveu o problema, essa força serviu para isso. Eu conheço essa força, mas essa força não me conhece, entendeu? Não pode ser uma força, porque o Espírito Santo não é robótico, ele não é como um mecanismo, ele não é como uma tecnologia, ele não é como uma ação das forças que existem nesse mundo. Ele é algo extraordinário que prescruta, conhece profundamente o nosso Deus. Então, queridos, fica provado aí que o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, ele não é uma força ativa apenas. Se você gostou do vídeo, então, para que esse vídeo alcance mais pessoas, necessariamente compartilhar. Comenta aí embaixo o que você achou, se você discorda, se você concorda, se você tem dúvidas. E para nos ajudar a divulgar esse estudo, para chegar em mais pessoas, para divulgar esse canal, tem sido bênção para muitas pessoas, tem aberto os olhos de muitos. Dá um joinha aí e Deus abençoe. Fique com Deus, no nome de Jesus. Amém.